Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos ouvir agora, nesse momento, vão nos acompanhar, para aqueles que vão nos acompanhar amanhã e para aqueles que vão nos acompanhar lá no ano de 10.053. Por que eu falei o ano de 10.053? Porque eu quis, porque eu podia ter falado qualquer outro número se eu quisesse. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória, e estamos aqui varrendo a história da filosofia nisso que eu estou chamando de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E eu garanto para vocês, se você fizer esse curso aqui desde o iniciozinho, prestando atenção, e se você for um estudante ainda por cima, estudar, tomar notas daquelas coisas que eu estou fazendo, da que eu estou falando, cara, você vai para a universidade, você vai entrar lá igual um touro numa loja de louça, vai entrar destruindo tudo, no bom sentido, naturalmente. Esse exemplo não é meu, não, esse exemplo é do professor Olavo de Carvalho. Mas eu garanto a você, de fato, isso aqui é uma introdução ao que há de essencial, mas é uma boa introdução, modéstia à parte. Se você for lá olhar desde a primeira aula, lá em abril desse ano, de 2021, onde eu comecei a fazer essas lives aqui diárias, né? Eu tô todo dia aqui fazendo live. Eu fiquei 2 semanas sem fazer porque eu peguei Covid, fiquei mal pra caraca, mas agora eu já tô aqui de volta, essa semana eu voltei. Então, assim, eu espero que você possa acompanhar. Então eu fiquei todos os dias, os 5 dias da semana, dias úteis, todos os dias eu fiz live, inclusive durante feriado lá atrás. Teve feriado que eu fiz live. Então, assim, você tem aí, hoje nós estamos indo para a 47ª aula, se eu não me engano, você vê, 47 aulas. Eu acho que hoje é a 47ª, sim. Hoje é a 17ª sobre Aristóteles, se eu não me engano. Então vejam, nós estamos aí fazendo várias aulas. Essa semana eu estou me dedicando à lógica aristotélica apenas. Estou fazendo ali aula, live a live, né? Ali por volta de 30 minutos, 30 e poucos minutos, 40 minutos de live só explicando as coisas ali da lógica aristotélica essa semana. É claro que tudo que eu falo aqui está interligado com o que eu já falei lá atrás de Aristóteles. E está interligado com o que eu falei com Platão, que está interligado com aquilo que vem de Sócrates, dos pré-socráticos. Enfim, acompanhe aí que eu tenho certeza que se você acompanhar essas aulas aqui detalhadamente desde o início, e vamos lá, mesmo que você não tome nota, não estude, mas só de você prestar atenção, você vai ter mas prestar atenção mesmo, não é tipo assim, ficar distraído. Se você prestar atenção, eu te garanto que você vai ter um excelente conteúdo para você entrar na universidade. Tá bom? E aí, tô falando sério, você vai ser imbatível na universidade. Vai ser imbatível porque você vai estar com tudo muito solidificado. E aí você vai estar apto a entender as coisas do modo mais alto, mais elevado. E não aquele modo piegazinhos que normalmente a universidade dá para o aluno. Tá bom? Olá, Ana Clara, tudo bem? Obrigado pela presença, tá bom? Muito obrigado aí. Fique à vontade, sinta-se à vontade aí. Daqui a um tempo, se você quiser assistir até o final, muito bem. Depois vai lá e assiste tudo que nós já temos dito aí. E não esquece depois de dar um coraçãozinho quando eu colocar a live gravada, porque ela fica gravada aqui no Instagram. Não esquece de dar um coraçãozinho lá para divulgar o nosso trabalho. Daniel, muito obrigado aí também por estar aí. Eu sei que você está aí, acabei de ver. Tá bom? Muito obrigado pela presença de sempre. Daniel é um grande amigo, ex-aluno, grande amigo, tá? Uma pessoa 1000% aí também, tá bom? Pessoal, então esse negócio aqui, vamos lá. Vamos começar aqui porque como eu tô falando da lógica aristotélica, nós já falamos lá da lógica em geral, depois nós entramos falando dos termos, né? Falamos das definições, dos termos, dos conceitos, depois nós falamos sobre as proposições, os juízos, e aí depois nós entramos no silogismo propriamente dito, né? Falamos do silogismo especificamente. E hoje nós falamos do silogismo em geral, como ele aparece nos primeiros analíticos do Aristóteles. Ou seja, o silogismo ele é uma forma lógica
que tem lá determinadas características. Assiste lá a live de ontem que você vai ver, a aula anterior, você vai entender. Silogismo, então, é um raciocínio lógico, do qual você tem duas premissas, e dessas premissas que são os antecedentes, nós temos o consequente, que é a conclusão. Mas veja bem, o silogismo puro, muitas vezes ele pode nos levar a raciocínio falso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo que eu acho muito engraçado, você já deve ter visto isso por aí, e eu já mencionei lá atrás nos sofistas, né? Eu falava assim, quando a gente diz assim, A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Desculpa, ainda estou com uma tosse ainda aí, que é sequela dessa peste chinesa maldita que eu peguei umas semanas atrás. Então vejam, se eu digo assim então, Deus é amor, o amor é cego, o cantor Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus. Vejam, o raciocínio está todo correto se eu analisar em termos formais. Se eu digo, Stevie Wonder, né, Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus. Eu tenho essa sequência lógica formal correta. Isso que é o mais engraçado, né? Se eu digo assim também, por exemplo, todo homem é bípede, a galinha é bípede, então uma galinha é homem. Pô, claro que não é. Mas veja, em termos formais, nós poderíamos até dizer que isso está correto em termos formais. Mas você fala, mas tem alguma coisa estranha aí. Que coisa estranha é essa? Isso não é verdade. Isso que é o interessante aqui da live de hoje. É isso que eu quero que você entenda logo de cara. Então nós temos o silogismo puro, vamos chamar de silogismo puro. O silogismo puro é essa forma lógica que não está interessada na verdade do raciocínio. Tá? Por isso que Aristóteles, depois nos Segundos Analíticos, que é uma outra obra dele, ele vai estar preocupado com o silogismo que ele chama silogismo científico, ou também chamada de demonstração científica, tá bom? Por quê? Porque a ciência tem que estar interessada na verdade, e não se o raciocínio é correto ou não. Repito, a ciência ela deve estar interessada, ou pelo menos deveria estar interessada na verdade, e não simplesmente se o raciocínio está correto ou não. Então vejam, se o silogismo puro está interessado se o raciocínio é correto ou não, o silogismo científico, grava isso agora, ou também chamada demonstração científica, ela está interessada em algo além de se o raciocínio é correto ou incorreto. Ou seja, o silogismo científico ele não está interessado na forma do raciocínio, mas ele está interessado no conteúdo, na verdade do raciocínio. E ele vai estudar a verdade das premissas. Lembra que nós falamos das premissas ontem? Então não basta apenas você ter uma premissa e outra logo em seguida, mas a primeira premissa tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira, para que se o raciocínio estiver correto, a conclusão também esteja correta. Tá? Então vejam bem, esse silogismo, então, como eu falei, esse silogismo científico, ele é próprio da ciência e ele é o quê? É a demonstração científica, como nós falamos. E aí veja bem, então, a forma aqui, ela é importante? A forma do raciocínio? Sim, ela é extremamente importante. Mas a gente não tem que olhar apenas para a forma, mas para o conteúdo das premissas que estão ali. Então uma coisa é o silogismo geral, que vai estudar o que? Olha, o raciocínio está todo correto aqui, olha que bacana, ok. Mas o silogismo científico, ele vai estar preocupado o quê? Com a verdade das premissas, tá? Com o conteúdo das premissas. E aí logo de cara, nós sabemos o seguinte, pensa aqui comigo, como eu tinha dito lá, né? Deus é amor. O amor é cego, o Stevie Wonder é cego, então o Stevie Wonder é Deus. Bom, raciocina aí. Vamos pegar essas premissas todas aí. Deus é amor. Qual o conteúdo da palavra Deus? É isso que nós temos que entender agora. Qual o conteúdo da palavra Deus? Quando eu digo Deus é amor, qual é o conteúdo da palavra amor? Depois eu digo, o amor é cego.
Qual o conteúdo dessa palavra amor aqui? É o mesmo conteúdo da palavra amor lá de Deus é amor? E depois eu digo, o amor é cego. Esse cego aqui, depois eu vou dizer que Steve Wonder é cego. Esse tipo de cego aqui, o conteúdo de cego no amor é cego, é o mesmo tipo de conteúdo do Steve Wonder, é cego, é o mesmo tipo de conteúdo, é cegueira física, porque o Steve Wonder é cegueira física. Quando eu digo o amor é cego, é cegueira física, o amor ele tem olho aqui assim físico, que ele possa enxergar ou não, então você já entende que o conteúdo, ou seja, o significado dos termos ali, são termos distintos, são significados distintos. E aí logo de cara você já entende um negócio que é muito interessante. Você entende? No fundo é como se fossem incógnitas diferentes. É como se fossem variáveis diferentes. Então quando eu digo Deus é amor, o amor é cego, o Steve Wonder é cego, cada um desses termos aí tem um conteúdo, um significado no seu conteúdo distinto. Então você não pode concluir, logicamente, em termos de verdade, que Steve Wonder é Deus. Isso é uma impossibilidade lógica. Então, logo de cara, você já sabe isso daí. E você já sabe logo de cara o seguinte também. Num silogismo científico, as premissas têm que ser verdadeiras para que a conclusão seja verdadeira. Tá bom? Porque o verdadeiro procede do verdadeiro, como vai dizer Aristóteles. Tá bom? Então vejam, para que a conclusão seja verdadeira, as premissas todas têm que ser verdadeiras. E elas têm que estar conectadas umas às outras de modo silogístico, como nós vimos ontem, segundo aquelas regras, aquelas figuras e aqueles modos do silogismo que nós vimos na aula de ontem. É claro que nós não aprofundamos tão no detalhe assim, tão absolutamente no detalhe, mas nós aprofundamos. E aí veja bem, no fundo, então, a ciência, ela implica a verdade do conteúdo das premissas. O que a ciência vai analisar, vamos dizer assim, é o conteúdo da verdade dessas premissas. É você analisar, quando eu digo Deus é amor, o amor é cego, o Steve Wonder é cego, o Steve Wonder é Deus, o papel da ciência, vamos dizer assim, é analisar o conteúdo dessas premissas e tentar perceber se essas premissas são verdadeiras ou não. Por isso que nós podemos dizer assim, nesse sentido então, que a ciência, o que é a ciência? Ciência, então, em última instância. A ciência é um processo discursivo, ou seja, é você fazer um discurso no qual você busca a causa, o porquê dessas premissas aí. Estão entendendo? Então vejam, qual é a tarefa da ciência? É fazer um discurso, apresentar, ou seja, logicamente, como se dá o conteúdo das premissas. Isso é o que a ciência deveria fazer. E você analisar o conteúdo das premissas, em última instância, é você buscar o quê? A causa. O porquê é você buscar o quê? A causa formal, a essência dos termos das premissas. Então, quando eu digo Deus é amor, o amor é cego, o Steve Wonder é cego, por que essa conclusão ela não é verdadeira? Porque eu estou tentando ligar termos que não são para ser ligados. Na perspectiva do silogismo puro que nós falamos na aula de ontem, tá? Segundo aquelas figuras e aqueles modos todos que nós apresentamos, tá? O silogismo lá de primeira figura, segunda figura, terceira figura e os modos que decorrem deles, principalmente em termos de dos tipos de raciocínio, dos tipos de proposição, se são universais ou particulares, afirmativas ou negativas em cada um dos casos. Então vejam, em última instância, o que a ciência vai estudar? O que a ciência quer estudar? O que a ciência deveria estudar? A ciência deveria estudar a essência das coisas.
É isso que a ciência deveria estudar, a essência, a forma, a substância. E aí eu tenho um trecho aqui da Metafísica do Aristóteles, do livro Zeta, que é o livro que trata ali da substância, né? Ele começa lá no livro Zeta, não vou achar aqui o início do livro Zeta, agora achei, ele fala o seguinte, olha, o ser tem muitos significados. Aí ele fala, ó, como estabelecemos anteriormente no livro dedicado aos diversos significados dos termos, de fato, o ser significa de um lado a essência e algo determinado, de outro, qualidade, quantidade e cada uma das outras categorias. Então, vejam, o ser se diz de vários modos. Você tem então a substância, que é o que ele está dizendo aqui, né? Cadê mais uma vez? Ele está dizendo ali a substância, né? Ou aquilo que é a essência, ou os acidentes, vamos dizer assim. E aí, aqui no livro Zeta, no livro Zeta, no capítulo 9, aqui na parte 1034A, aqui no 30 até o 1034 do o A, né? Vai do 30 até o 32, 30 ao 32 aqui mais ou menos, fazendo uma olhada assim mais superficial, que é 25, 26, 27, 28, 29, 30, e aí aqui é o 30, o 30 ao 32 mais ou menos. Nós temos o seguinte, eu vou ler isso daqui no livro da Metafísica, aqui ó, edição do Giovanni Reale. Então o que Aristóteles fala do silogismo? Que eu estou falando o seguinte, eu estou falando que a ciência ela é um discurso que busca a causa, o porquê, ou seja, a ciência ela deve buscar a essência. O que Deus é amor? O que é Deus? Qual é a essência de Deus? O que é a essência do amor? O que é a essência do cego? O amor é cego. O que é a essência dessa segunda palavra amor aqui? É a mesma da primeira? Qual é a essência da palavra cego? No amor é cego. O que é Steve Wonder? Quando eu digo Steve Wonder é cego. Essa palavra cego aqui, qual é a essência dela? É a mesma essência da primeira palavra cego lá em cima? Você já sabe que não é. Então, por isso que eu quero ler isso aqui, ó. Assim como nos silogismos, o princípio de todos os processos de geração é a substância. Aristóteles vai dizendo, de fato, os silogismos derivam da essência. E dessa derivam também as gerações. O que significa isso? Olha só, ele diz, vou repetir, fala assim, ó, assim como nos silogismos, o princípio, ou seja, o cerne, o início de todos os processos de geração é a substância, e aí ele fala, ó, de fato, os silogismos derivam da essência e dessa derivam também as gerações. Ou seja, tudo aquilo que você apreende da essência, da substância, tudo aquilo que decorre da substância vai ser gerado a partir dela, tá bom? Então, assim, nesse caso aqui, é muito importante você entender isso que eu estou dizendo aqui. O silogismo, ele parte da substância, e a ciência deveria partir da noção de substância, o que infelizmente não acontece hoje. E aí veja bem, é a substância, presta atenção no que eu vou falar, é a substância que está no centro, pelo menos deveria estar no centro da teoria da ciência. Em Aristóteles ela está. A pergunta é, na modernidade, a substância é o que está no centro da discussão científica? Você sabe que não. Você sabe que não. E aí, veja bem, o que nós temos aqui é o seguinte, presta atenção. O silogismo puro, então, como nós mencionamos, o silogismo puro ele tem um alto grau de formalismo. Ele está só estudando a forma, né? Se um raciocínio é correto ou incorreto. É isso que está acontecendo no silogismo puro, vamos chamar assim.
Agora, nesse silogismo que eu estou apresentando hoje aqui, ele é uma parte do silogismo puro, esse silogismo que é o silogismo científico, ou chamado de demonstração científica. Esse silogismo está ligado à metafísica, à noção da substância na metafísica, como nós acabamos de ver. Sem a noção de substância, ou seja, quando eu falo Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, Stevie Wonder é Deus, por que essa conclusão é falsa? Nós acabamos de mencionar. Porque o conteúdo substancial do que é Deus, do que é amor aqui na segunda premissa. O amor aqui na segunda premissa é diferente do amor na primeira. Quando eu falo que o amor é cego, esse tipo de cegueira aqui é diferente da cegueira do Stevie Wonder. Então vejam, para você falar em verdade num raciocínio silogístico, ou seja, numa demonstração científica, você tem que entender a essência, a substância dos termos que você está utilizando o tempo todo. Tá? Então o que seria a ciência? A ciência ela deveria ser o estudo da substância e tudo aquilo que está ligado à substância, tudo aquilo que tem nexo com a substância. Isso que a ciência deveria estudar, ora bolas, carambolas. Né? A ciência, repito, o que é ciência então no sentido mais elevado de tudo? Né? A ciência é o estudo da substância e de tudo aquilo que está ligado à ciência. Tá? E aí nos perguntam aqui, muito obrigado pelos elogios, tá bom? Não sou físico não, mas... Veja bem, o que é ciência? Tá? O que é ciência? Ciência, nesse sentido aqui, não é a ciência experimental apenas. A ciência experimental, que nós chamamos aí dessa ciência que pode ser verificada e até mesmo contraposta por hipóteses, e depois você falar que ciência é aquilo que só pode ser considerado ciência, aquilo que pode ser considerado falso, ou até mesmo você falar que ciência é aquilo que pode estar dentro de uma estrutura de revolução, dentro de um paradigma. Vou falar para vocês, não é nada disso. Não é nada disso. Ciência não é isso. Isso é uma visão muito piegas e reduzida do que é ciência. Ciência é exatamente isso que eu estou falando aqui. Prestem bem atenção. Ciência é exatamente isso que eu estou definindo aqui. Ciência é o quê? É o estudo da substância e de tudo aquilo que tem nexo com a substância. Isso é ciência. Isso é fazer ciência. E utilizar o quê? Do silogismo puro, analisando os termos para que você chegue a demonstrações lógicas a partir dessas premissas todas. Mas se você quer entender o que é ciência, tem que assistir as aulas anteriores também aqui. Tá bom? Que nós estamos falando aí já algumas aulas sobre o silogismo, sobre os termos, as proposições, as definições, os conceitos, os juízos, né? Como eu já falei, o silogismo mesmo, que foi a aula de ontem, e hoje que é o silogismo científico, que é isso que eu estou apresentando desde o início aí. Ok? Então vejam bem, como eu estou falando aqui, ciência é o estudo da substância e de tudo aquilo que está ligado à substância. Tá? De tudo aquilo que está ligado à substância. Então vejam, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente considera como ciência moderna. Porque a ciência moderna está interessada apenas em geral, quando muito, vamos dizer assim, no aspecto quantitativo da realidade. Então, por exemplo, para efeitos gerais da física, eu costumo dizer isso aqui, já disse isso aqui lá atrás, numa das aulas lá atrás nos pré-socráticos, se eu solto essa caneta, olha, para efeitos da física, o que vai interessar é a altura. É o que? V, velocidade que vai chegar na minha mão, é o que? É a raiz quadrada de 2GH. Ou seja, só vai interessar a altura. Estão entendendo? Vejam, se eu soltar essa caneta, o que a física fala? Desprezemos a resistência do ar, desprezemos os atritos e resistências possíveis. Gente, isso é de um primarismo científico sem tamanho.
Isso é de um primarismo científico absurdo. Por que é de um primarismo científico absurdo? Porque você está considerando apenas o aspecto quantitativo da realidade, que é um recorte pequeníssimo. Você está fazendo um recorte ali e está achando que está estudando a realidade como um todo. Enquanto estudar a realidade, estudar o que essa coisa é e as implicações que essa coisa tem com a realidade. Porque a realidade como um todo tem o quê? Tem o atrito, tem a resistência do ar, tem todos esses aspectos a serem considerados que a ciência moderna não vai considerar. Por isso que a ciência deveria ser o estudo da substância e de tudo aquilo que tem nexo com a substância, que está ligado à substância. Ok? Isso que é o mais importante aqui. Tá claro? Bom, e como é que devem ser as premissas, vamos dizer assim, do silogismo científico? Essa é uma última pergunta. Como é que devem ser as premissas? Nós já vimos que tem que ter premissas. E uma coisa que ficou evidente o tempo todo aqui é, primeira coisa, como é que devem ser as premissas? Primeira característica, as premissas têm que ser verdadeiras. Isso é inegável. Para que a conclusão seja verdadeira, todas as premissas têm que ser verdadeiras. Então essa é a primeira lei, essa é a primeira característica do silogismo científico. Tá? Tem que ser verdadeiras. Segundo, essas premissas elas têm que ser o que nós chamamos de primeiras. Tem que ser primeira em que sentido? Por exemplo, você numa premissa, para você falar, por exemplo, todo homem é mortal, você não precisa demonstrar isso. Ou seja, não pode ter demonstração. Isso tem que ser evidente, tem que ser captado imediatamente da realidade. Isso é tema da aula de amanhã, já vou falar. Outra coisa, as premissas elas têm que ser inteligíveis por si mesmas. Ou seja, você olha uma premissa e fala, bom, é isso daí mesmo. Sócrates é homem. Tá entendendo? Então assim, você não precisa demonstrar que Sócrates é homem. Tá claro? Isso tem que ser, vamos dizer assim, evidente, tem que ser inteligível por si mesmo, tem que ser captado imediatamente. Outra coisa, essas premissas, elas têm que ser mais universais que as conclusões. As conclusões, vamos dizer assim, já são decorrentes das premissas. As premissas, elas são, vamos dizer assim, mais gerais e é delas que nós vamos chegar às conclusões. E por última característica aqui, então, que eu já fica como decorrência disso tudo que eu falei, as premissas elas são as causas, né? Elas são as causas das conclusões. Elas necessariamente têm que ser causas das conclusões. Então, quais são as características? Vamos lá. Primeiro de tudo, as premissas têm que ser verdadeiras. Segunda característica, elas não precisam de demonstração. Terceira, elas têm que ser inteligíveis por si mesmas. Ou seja, você já olha a premissa e fala, é assim. Quarta característica, elas têm que ser mais universais do que as conclusões. E a quinta, que decorre disso tudo que eu acabei de falar, as premissas elas têm que ser as causas das conclusões. Ou seja, o antecedente tem que ser causa do consequente ali. Tá bom? Mas aí fica uma pergunta que vai ser respondida amanhã. Que pergunta é essa? A pergunta é, como nós conhecemos as premissas? Né? Porque, veja bem, não pode ser por silogismo. Eu não conheço, por exemplo, que todo homem é mortal por raciocínio, por demonstração. Por quê? Porque essas premissas mais básicas de todas da ciência, presta atenção, presta muita atenção aqui, eu não posso chegar a elas por demonstração. Porque se eu tivesse que demonstrar as premissas, aí eu poderia perguntar, e a demonstração das premissas das premissas? E a demonstração das premissas, das premissas, das premissas. E aí eu iria num infinito, o que impossibilitaria o conhecimento. Nós não teríamos conhecimento de nada. Não haveria conhecimento se eu pedisse sempre, vamos dizer, prova, demonstração, né? Demonstração dessa premissa, mas aí eu tenho que demonstrar depois a demonstração, eu tenho que demonstrar essa premissa anterior, aí depois eu tenho que demonstrar essa, demonstrar, e aí eu iria sempre numa cadeia infinita. É isso que eu falei. Onde estaria o início? Não haveria início. Se não há início, não há início do conhecimento. Se não há início do conhecimento, não há conhecimento. Ora, então você teria uma impossibilidade do conhecimento. Ora, o conhecimento é impossível? Claro que não. Por quê? Porque eu conheço essas coisas, eu sou testemunha de que eu conheço. Então existe conhecimento e eu sou testemunha disso.
Eu sou testemunha disso. Tanto é que tem uma frase do Olavo que ele colocava no site dele, já tem tempo que eu não visito o site dele antigo, né? olavodecarvalho.org.br, uma coisa assim. Ele dizia assim, olha só o agente individual pode dar testemunho de um ato sem testemunha. E não há ato mais desprovido de testemunha do que o ato de conhecer. Cara, o que significa isso? Significa isso aqui. Eu sou testemunha de que eu conheço. Ponto final. Ninguém pode ser testemunha de que eu conheço. Né? Você pode até ver determinadas evidências que o Rodolfo conhece isso daí. Mas só o Rodolfo sabe aquilo que ele sabe de fato. E aí vejam bem, eu conheço. Se eu conheço, então, o conhecimento não pode ser, as premissas não podem regredir ao infinito, na cadeia delas ali. Então tem que ter coisas ali que são auto-evidentes. É o que nós vamos ver amanhã. O tema de amanhã é exatamente esse. Qual é o tema? Como se dá o conhecimento. Tá? Isso ainda tudo dentro da lógica aristotélica. Então, esse é o tema de amanhã. Tá bom? Como se dá o processo do conhecimento. E eu digo para vocês, compreender isso é extremamente importante. Para quê? Para que você possa entender que existe um conhecimento imediato da realidade. Se não houvesse conhecimento imediato da realidade, não haveria conhecimento algum. Tá bom? É o conhecimento direto. Quando você olha as coisas e fala, captei a vossa mensagem, grandiosíssima realidade, grandiosíssimo guru, que seria a realidade, né? O nosso grande guru é a realidade que está aí ao nosso redor, vamos dizer assim. É quem pode nos ensinar de modo melhor. Vamos dizer assim, em termos de conhecimento natural, é a realidade. Tá bom? É ela que pode nos ensinar do melhor modo possível. E aí nós chegamos ao fim da aula de hoje, né? Falamos sobre essas coisas todas aí do silogismo científico ou da demonstração científica, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos que ficaram aí, daqueles que passaram por aqui. Muito obrigado por terem estado aqui. Amanhã, então, eu vou falar como se dá o conhecimento ali, de uma maneira mais geral, obviamente, tá bom? Depois, mais lá na frente, eu vou fazer cursos específicos sobre isso. E aí eu queria pedir, então, valeu, Daniel, boa noite, muito obrigado pela presença, eu vi que você ficou o tempo todo aí, muito obrigadão mesmo, cara. E aí nós temos que nos falar, hein? Grande abraço. E aí é o seguinte, então, para vocês aí que vão ouvir depois, entra lá no nosso site, o www.academiaareté.com.br. Vou repetir, www.academiaareté.com.br. Lá está aberta a inscrição para os nossos clubes. E o clube que está aberto agora nesse momento é o Clube de Debate e Oratória. Lá você vai aprender a falar, as técnicas de bem falar, de bem argumentar. Se você conhece algum jovem aí que queira aprender a falar melhor, algum amigo, sobrinho, que queira aprender a falar melhor, a argumentar melhor, fala para ele entrar lá, para ele se matricular no nosso Clube de Debate e Oratória. Lá ele vai aprender as boas técnicas de como falar em público, tá bom? Queria convidar vocês a isso daí. Visite então www.academiaareté.com.br. E não esqueça de curtir o nosso canal lá no YouTube, o canal da Academia Areté. Essas aulas estão indo para lá, tá bom? Então, o canal da Academia Areté no YouTube, porque lá também tem outras coisas. Tem uma entrevista com o Igor Jaconi, né, o professor de física, uma entrevista muito legal. Tem uma entrevista sobre história da música com o maestro e compositor Antônio Gastão. A entrevista tá longa, mas tá muito bacana. Tem uma entrevista também com o professor Carlos Ramalhete, tá, que nós fizemos lá no início do ano. Então vale a pena você acompanhar lá essas entrevistas todas no YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês aí e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço!